financeiro me escolheu e não eu escolhi o financeiro. Então Olá, mais uma vez estamos aqui juntas no Impulsionadoras, que é o podcast da revista Moda A. Eu sou a Ana Macari, hoje eu estou aqui com a Jéssica Cizepanik. Você fala o sobrenome depois dá uma glória. E a Cristiane Tomasi, nossa jornalista. Estamos aqui brindando a revista Moda A, da primeira edição. E a Jéssica, nossa consultora de finanças, ela é gestora financeira, participou da revista, falando um pouco da carreira dela, a gente entrevistou mais ou menos ela. E esperamos que logo, logo ela esteja aí contando pra vocês, ensinando vocês mulheres a fazerem dinheiro, que todo mundo aqui gosta. E faz bem. Não, melhor do que fazer dinheiro é saber cuidar do dinheiro, né, Jéssica? é reter o dinheiro. É reter o dinheiro, exatamente. Jéssica, pra gente começar essa conversa, conta um pouquinho de você. Quem é a Jéssica? Um pouco da tua história, de onde você veio e como que você veio parar no setor de finanças. Tá. Eu sempre digo, na verdade, que o financeiro me escolheu e não eu escolhi o financeiro. Então foi muito natural, desde o meu ensino médio até todos os cursos que eu fiz. Eu sempre fui a responsável por fazer a parte de planejamento das empresas que a gente montava. Então sempre foi muito natural. Ao longo da trajetória eu comecei em contabilidade. Quando então eu tava... era boa em matemática? Sim, sempre. Que signo que você é? Eu sou canceriana. Eu reprovei em matemática. Eu tava esperando uma capricorniana. Não, eu sou taurina. Eu reprovei em matemática. Tudo bem. Mas tem esperança, né, Jéssica? Mas agora com a Jéssica. Se todo mundo fez até a quarta série, consegue fazer mais, menos, dividido e lidar com o dinheiro. Até porque as pessoas acreditam que dinheiro é matemático, mas dinheiro é comportamento. Então, dinheiro é muito mais comportamental do que lidar com números, né? É verdade. Mas o financeiro me escolheu nessa trajetória. Comecei com contabilidade, decidi sair da área contábil para abrir meu próprio negócio, começar a atuar com gestão financeira, porque eu via que muitas empresas tinham os números, tinham as informações, mas ninguém usava. Então, você tem a informação ali disponível, uma informação que te dá o que aconteceu daqui para trás, uma informação que te permite traçar um futuro daqui para frente e você não estava utilizando. E daí eu comecei a atuar focada em pequenas empresas, justamente para traduzir esses números e trazer os números pro dia a dia do empreendedor. Foi basicamente isso. Comecei lá em 2016, atuando de forma autônoma. No decorrer desse processo, fiz mentoria, treinamento, treinando o pessoal dentro das empresas para fazer o financeiro. Decidi daí, num determinado momento, tirar um ano sabático, que eu estava exausta do financeiro. Achei que eu nunca mais ia voltar para a área. Ela tem que fazer mais ou menos assim a cada 3 anos. Seria muito bom. Seria bom, né, Jéssica? Mas ela tá trabalhando para isso. Tá? Depois eu entendi que era por causa do modelo de negócio e da forma que eu mesma estava lidando com toda a questão. Então você percebeu que... Bom, a gente vai falar daqui na sequência do teu método, né, Jéssica? Mas antes disso, você mesma percebeu que estava errando, né? Que alguma coisa tinha que... Isso, eu estava... Não, estava se equivocando, né? Porque eu estava tentando fazer tudo sozinha. Então eu decidi não aumentar a empresa, não ter equipe. E decidi parar porque eu não dava mais conta de fazer tudo sozinha. E daí eu tava, ou eu cresço ou eu paro, mas eu tô muito cansada, eu vou parar. Daí eu descansei. Isso. Foi pra onde, assim, nesse Fiquei em Portugal. Fiquei em Portugal esse ano. A ideia não era voltar, mas estamos aqui de volta no Brasil nesse momento. E que bom que eu voltei, porque daí graças a isso veio que bom, a revista Moda agradece. Você foi sozinha? Não, foi eu e meu marido. Você já era casada, então? Sim, desde 2014. Já sou casada já há uma boa jornadinha. E a gente foi justamente pro emprego dele. E daí eu fui encerrando todos os meus contratos e fiquei lá descansando. Quando eu voltei, a gente passou por algumas questões de família, a gente perdeu o meu sogro, a gente acabou ficando mais tempo do que o desejado aqui no Brasil. Nesse meio tempo eu conheci a Gi, minha sócia. E daí eu conheci a Gi e ela chegou pra mim, não, vamos montar uma empresa, a gente usa a tua metodologia. Ela já conhecia que eu tinha metodologia própria, mas eu não tinha nada mapeado ainda. Tava só... Era só eu com a minha cabeça, porque sempre foi só eu. Então eu já tinha meus processos, eu já tinha como eu lidava. E daí a gente começou a mapear tudo, estruturei tudo, registrei a metodologia
E hoje na Delta a gente atua com a nossa metodologia autoral daí. Muito bem. Nossa, que bacana, Eu tô né? aqui pensando quantos anos Na ela verdade- tem. 45, 50 anos já. Acho que é mais velha que eu, só. Nossa. Né? Você sabe Se você não tiver problema em falar, Não, então... não, eu tanto que ela tenho trabalha. 32. Olha Eu só, vou um fazer bebê. 32. Nossa, um bebê. Vou fazer. É, agora eu posso Eu acho que passar das por mulheres cima do da resto. revista, eu acho que a gente é mais velha. Eu- Somos eu- as mais Eu velhas. tenho um pouco de TDAH aqui, ela falando tudo isso e eu. Mais dois. Você sabe que essa questão da metodologia que você comentou, eu gostaria que você falasse também, Jéssica, a partir do momento que você se encontrou com a tua sócia, vocês criaram aí então a Delta Balance, que é a empresa. Isso, E eu hoje tinha vocês empresa ativa já tinham ainda. empresa? Eu tinha empresa ativa desde 2016. Eu mantive ela só inativa durante aquele 1 ano. Então, eu só inativei ela. E depois eu reativei ela com a Delta, com a sociedade, com a nossa metodologia. E daí, de lá pra cá, a gente começou a aplicar tudo autoral dentro de cada um dos clientes que a gente entrava. Então vamos contar para as pessoas o que vocês fazem. Entrega o ouro, o que é essa É. metodologia? Eu contratei você. Por que eu tenho você que vai... ter... Tá, ok. Entrega o ouro. Por que a minha vida financeira, né, Ana, vai Você mudar? é empresária, empreendedora. Você vai contratar ela e agora ela vai vender para você. Tá. Teu pitch de vendas agora, Meu Jéssica. pitch Olha de só. vendas. Não, assim, ó, a Delta ela é uma empresa que a gente atua em 3 frentes. A gente faz a parte de treinamento interno, então se você tem um financeiro interno, porque o que acontece? As pessoas montam um negócio e normalmente ou a esposa do dono vai pro financeiro, ou o dono faz o financeiro, ou é um filho, porque normalmente é alguém de confiança. Porque você acabou de montar uma empresa. Tá mexendo com dinheiro, né? Exato. Não, é difícil mesmo. E é o último lugar que você vai botar alguém pra mexer, porque é o dinheiro. Normalmente você vai contratar gente para te ajudar na operação, vai contratar marketing para te ajudar e o financeiro você vai ficando. Só que você nunca aprendeu a fazer financeiro. Você é uma jornalista muito boa, você é um arquiteto muito bom, tudo que você faz é muito bom, você é um bom profissional. Mas a faculdade não te ensinou em nenhum momento como tu vai calcular o teu custo. Viu? Isso é uma coisa que eu Como tu vai planejar. Não te ensinam a impostos, você não sabe nada sobre impostos, Nada. assim. Você não sabe o que você vai fazer, você vai montar uma empresa. Faturamento e lucro. Você não é ensinado. A não ser que seja na faculdade Você de aprende, contabilidade, né? Você Mas aprende no dia a dia, tranque barranco, errando, só que daí, É. se você parte do princípio de que se você começar de um processo Não, sério, eles podiam dizer correto, assim, ó, muito talvez você melhor. saia da faculdade e não ache uma O empresa. básico, E você né? queira, ou você queira empreender. O que você vai precisar? Podia ter uma matéria de empreendimento que ensinasse contabilidade, ensinasse Básico, né? administração, né? E até relações humanas, Relações RH, sociais, né? comportamento. Tem que saber. Tem que. Exato, daí o que acontece? A gente entra normalmente quando a pessoa vai botar alguém interno, a gente treina essa pessoa. Ou a pessoa quer terceirizar, porque não tem demanda às vezes para alguém interno. É aquilo que o empresário faz em 2 horas por dia, ele pensa, pra que eu vou botar alguém para fazer? Claro, Se eu consigo fazer em 2 É horas. justo. Ele terceiriza com a gente é um financeiro dentro do negócio dele, Ah, que bacana. né? Então a gente faz toda a rotina. Vocês prestam esse serviço também De das empresas, terceirização, a parte de consultoria, de mentoria, que daí seriam os treinamentos, e a parte de terceirização em Então, si. esse é o triângulo? Não, Ah, tá. não, Calma. não. Isso Calma. é o que a gente faz como empresa. Tá. A metodologia é como que a gente lida com o financeiro dentro dessa empresa. E daí o E aí triângulo. que entra o triângulo. Daí que entra o triângulo, que a delta, né? Delta é um triângulozinho. E vem de várias etapas. Vem da gente observar que sempre dentro do financeiro existem 3 pontos que você precisa analisar em tudo. Se a gente estiver falando de despesa fixa, despesa variável, despesa sobre venda. Se a gente estiver falando de resultado, receita, despesa, resultado. Se a gente estiver falando de precificação, custo, mão de obra e capacidade operacional. Quando a gente fala de lucro, que hoje é o nosso principal framework, vamos dizer assim, também são 3 coisas. A gente tem que vender, a gente tem que ter o orçamento financeiro e a gente tem que fazer a gestão operacional. O que seria esses 3? Vamos pegar um exemplo aí. Escolhe um nicho, vou deixar de escolher qualquer nicho que tu queira. Guarderia. As duas foram no mesmo... Vou puxar a sardinha do meu lado, né? Tá. Vai. Vamos lá. Eu fiz uma previsão aqui, na verdade. Então, barbearia, salão, acaba que são muito parecidos, né? Nicho de beleza. Clínica é um nicho de beleza. O que acontece? Você tem
o nicho de beleza, desses 3 pontos, o mais delicado começa sendo o operacional, porque você está lidando com mão de obra. Então você tem um limite da capacidade operacional. Existe um número de barbas que você consegue cortar, Existe. um número de cabelos que você consegue atender, existe um limite operacional. Quantos você consegue atender numa hora? Isso. Quantos você consegue atender numa hora, num mês. Qual que é o ponto? A gente precisa equilibrar esse limite operacional com o seu financeiro. Então você precisa ter um orçamento que o seu orçamento financeiro esteja de acordo com a sua capacidade operacional. Com certeza. E esses 2 alinhados, você precisa ter as metas de venda. Você precisa ter a meta mínima, a meta ideal e uma meta dos sonhos. Começa a doer essa conversa. Como que começa o equilíbrio? Mas depois que você entende, deixa de ser dolorido. Vocês vão perceber, até o final da conversa vai deixar de ser dolorido. Quando você equilibra esses 3 pontos, você tem lucro. Se você não tem esses 3 pontos equilibrados, um deles está consumindo seu lucro. Então imagina que você tem despesas muito altas e para você conseguir cobrir essas despesas, você tem que vender muito. Então imagina que você tenha 30 mil de despesas, mais você tem que vender ali, daí tem impostos, tudo, você tem que vender 35, 40 mil. Só que para você vender 35, 40 mil, você não consegue com a sua capacidade operacional. Tem um limite, né? Você precisa ter mais gente. É. E se você ter mais gente, você vai ter mais custo. Pode ter Ou mais espaço, braços, mais estrutura. Exato. braços extras. Então, cada vez... Exato. E cada vez que você mexe na estrutura, você mexe no financeiro. Se você mexe no financeiro, você mexe na meta de vendas. É como se uma coisinha... Como se nós 3 aqui, cada uma fosse uma coisa e a gente tá numa... Ai, Jéssica, e puxadinho. no meio disso tudo tem a nossa cabeça, né? O nosso comportamento, a nossa vida familiar, Exatamente. nosso dia a dia. Porque não dá pra separar Não, o e pessoal aí do que entra o profissional. Não dá, marketing né? que vai enfeitar ali a tua capacidade profissional para que você possa cobrar mais. Exato. Esse é uma coisa... Eu ando juntinho. O pessoal de marketing me ama, porque eu ando juntinho com eles. Se alguém dizer assim, Jéssica, que coisa mais importante do negócio é o financeiro? Não, o financeiro é o segundo. Para eu ter dinheiro para gerenciar, eu preciso que o dinheiro entre. Quem vai fazer o dinheiro entrar é marketing e vendas. Olha, essa mulher de 32 É a anos. Jéssica que entende de dinheiro tá falando. Sim. Não é a gente, né, Ana? Não, gente, Não é. eu brinco, lógico. Mas quando a Jéssica foi convidada para fazer essa matéria especial com a gente, que a gente conheceu a história dela, e eu falei, não pode ficar de fora da revista, né, Ana, pra gente estrear aqui em Balneário, era isso que a gente queria trazer. Sim. Trazer esse conhecimento todo da Jéssica pro público, né, Ana? Toda Pra empreendedora todas as tem que mulheres. entender de financeiro. Exato. Né? Eu trouxe uma piada aqui, brinco um pouco, porque eu não gosto muito dessa área mesmo. É um Difícil assunto... pra gente, né? Mas, e o marketing daí que é o meu calcanhar de Aquiles, que eu tô há 20 e poucos anos já no marketing, formada em comunicação. E eu vejo assim, chega na hora de fazer marketing, a pessoa vai lá e chama um sobrinho que vai fazer um site. A primeira coisa que corta tipo, é o a marketing, mim, né? Sim. Não, e depois você escuta assim, eu tô com meu sobrinho, ele fez um site pra mim, ele vai fazer uns posts. É porque ele sabe mexer no Instagram. Daí, o sobrinho foi lá, só criou o Instagram pra ele. Então tudo. Ai, gente, por favor, acordem. Por favor. Não, isso é em todas as áreas da empresa. A gente precisa saber que precisa profissionalizar cada uma das áreas. Então, em relação ao marketing, eu só vou te dar um negócio agora que vai ficar... Semana passada, umas 2 semanas, eu tava conversando com uma cliente, eu tava brigando com o pessoal do tráfego deles. Mas brigando. Porque eles estavam me falando assim, tem que botar mais dinheiro no Google Ads. E eu olhava o relatório financeiro e falava, gente, mas não, quando a gente investe no Meta, o faturamento aumenta? O lucro aumenta? Eu tô olhando os números aqui, é isso que tá acontecendo? Eu não tô supondo, eu tô analisando dados, Exato. né? Só que olha só que interessante, ele estava fazendo a mesma coisa, ele não estava errado. Só que qual que era o ponto? Como eu tinha a informação dele e eu vinculava na minha, ele não tinha a minha para vincular na dele. Então ele estava olhando os relatórios do Google Ads e do Meta, e sim, o Ads estava dando retorno, estava dando cliques e estava vindo vendas. Só que eu falei, não, mas tá errado, porque quando a gente põe mais dinheiro, tá vindo mais. O que tá acontecendo? Daí eu comecei a olhar, falei, já sei. O que estava acontecendo? Quando a gente investia na Meta, aparecia para mais pessoas conheciam a empresa, mas qual que era a jornada desse cliente? Ele conhece a empresa, ele entra no site, ele não compra de imediato, porque é um produto de alto ticket. Ele tá na base do funil. Ele conheceu o meu site através do investimento do tráfego pago e tudo mais. Quando ele vai comprar efetivamente, ele vai no Google, clica pelo anúncio do Google, entra no site, para o pessoal do tráfego, a venda do Google. Mas de onde que veio essa venda? Do Meta. Então. Daí no financeiro, na análise, a gente consegue Então, vocês ter um trabalho. No final,
Ver que os dois estavam certos, vocês estavam analisando. Isso, e É ter a muito informação. complicada essa métrica. Porque quando você vende o conceito, por exemplo, que é o caso da revista, né? A revista, a gente vende o conceito da mulher, a gente cria reputação para ela, a gente cria autoridade. E isso não se mede. Sim. Então as pessoas às vezes até falam assim, eu já escutei assim, ai, não me dá resultado. Porque o digital chegou como um tsunami. Sim. Ele arrastou as pessoas e daí de graça. Então você pensa de assim, graça. ai, vou fazer meu Instagram de graça, não sei o quê. E você nem sabe o quanto de horas você está envolvido. Gente, quem tem rede social aqui sabe. Sim. O quanto de horas você tem que colocar para fazer um post criativo, para você criar uma legenda. Isso tudo dentro de um contexto, com autenticidade, com a tua identidade. Sim. Isso tudo leva muitas horas. E as pessoas, a empreendedora principalmente, ela chega Não tem em tempo casa pra depois isso. do trabalho e ela ainda tem que fazer isso de noite. Né? difícil. Então, assim, é extremamente difícil. E ainda Sim, com a sim, questão sim. da IA, que eu vou até colocar aqui, que a IA está ajudando muito, mas até para usar a IA você tem que ter esse conhecimento Tem. todo. Porque senão a IA só vai te atrapalhar. E só para E vai te finalizar, levar para um lugar comum, né? exatamente, a gente está vendo isso no DG também. Exatamente. Algumas pessoas mandam textos para nós feitos na IA e a gente. Tem que arrumar tudo, Eu fico né? apavorada porque vem sem identidade nenhuma. É. Às vezes é um texto confuso que fala muito e não diz nada. Isso. É meio poético, é lindo, mas não fala Não um fala pouquinho nada de com vida. nada. É. Mas só para finalizar o meu pensamento da revista, então é isso, a gente vende autoridade, conceito, e isso às vezes as pessoas levam anos para conseguir. A revista dá um salto, assim, você já sai de um lugar sendo referência, as pessoas te conhecendo em muito pouco tempo, Sim. sabe? Só que isso não é medido. Não tem como Não medir. tem como medir. Por isso, também, na precificação, eu sempre falo pro cliente assim, ó, a gente precifica com base em números. O meu papel é te dizer daqui pra cima. O outro papel é o papel do mercado, é o papel do posicionamento, é o papel... E Porque tem eu posso que te ser. dizer, pra imprimir, tu tem o custo Tem. de impressão. Sim. Tu tem o custo de impressão. A revista Moda A não é vendida, ela é distribuída. É gratuito. Mas se ela fosse vendida, a gente teria um preço mínimo. Só que pela qualidade do material, você não vai aplicar o preço financeiro, você vai aplicar o preço do valor e do posicionamento da marca Exatamente. e de como Você ela é não vai pagar posicionada. pelo impresso. Não é Exato. isso. Isso está É. agregado, claro. Uhum. Mas você está pagando por estar numa comunidade de mulheres. E outra, mulheres bem escolhidas. Sim. Bem né? escolhidas, exato. que também são pilares na sociedade, Sim. que têm influência na sociedade. Então, e que preço que tem isso? Né? Se você tivesse que mensurar isso. Sim, É exato. difícil. Exato. São duas coisas que andam sempre juntas, não adianta. Com certeza. Eu, Dá pra gente- eu acredito muito Jéssica, nisso. tem uma frase que você colocou aqui na revista que eu acho que é legal você comentar, que eu achei bem interessante essa frase aqui, que liberdade é o meu principal valor na vida. Sim. Explica pra gente porque a gente não Eu sabe. também, viu? Nós também, mas falando de dinheiro também, né? Tá. Relacionando finanças com essa liberdade, com a comportamento. Você falou que dinheiro é comportamento, né? Dinheiro é comportamento, exato. Por quê? Na tua visão. Porque, na verdade, nós somos formados por padrões comportamentais. Com o dinheiro não é diferente. Então, a gente vai ter vários padrões comportamentais em relação ao dinheiro do próprio negócio. Tem um empresário que ele é muito bom em fazer dinheiro. Ele faz muito, ele fatura muito, mas ele não consegue reter e não consegue multiplicar aquilo que ele retém. Então, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles financeiro. E a gente precisa estar sempre descobrindo qual é o nosso padrão atual para a gente poder estar expandindo esse padrão atual. O liberdade é o meu principal valor de vida, foi porque foi o meu motivador para sair do CLT e começar a empreender. Eu lembro certinho, eu trabalhava numa contabilidade e a minha chefe foi viajar. E eu lembro muito dela ter voltado de viagem. Eu pensei exatamente assim, ó, eu quero trabalhar para viajar também. Eu quero que tenha alguém trabalhando para eu viajar. E eu quero ter essa liberdade. E daí eu sentei com meu marido e falei, ó, eu quero sair da contabilidade, eu quero fazer isso. Eu preciso de 6 meses para fazer o negócio andar. E foi o que eu fiz. Eu saí, eu tinha 6 meses para conseguir os primeiros clientes, começar a atender gestão financeira e começar a trabalhar de casa, para ter liberdade de tempo e minha liberdade financeira. Que daí o dinheiro vem para mim, o tempo é eu que faço e começo a gerenciar. Tempo é o nosso maior ativo. Né? Exatamente. Não tem nada melhor do que você poder. E depois disso, eu fui dando os próximos passos, porque são sempre steps também, né? Não adianta a gente querer, eu trabalho, você pode querer e você pode conseguir tranquilamente sair do CLT e de repente você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, você tem tudo. Não, são stepzinhos. Então, eu dei o primeiro step, que era sair do CLT e começar a trabalhar por conta, porque eu queria ter minha liberdade de agenda, principalmente de agenda, de tempo. Consegui. Depois, o próximo step foi, agora eu estou muito presa no operacional.
eu vou começar a treinar, dar treinamento, dar mentoria. Então, sempre foi a liberdade que moveu meus movimentos. Eu já fui sócia em algumas empresas e eu saí de negócios porque o negócio precisava de mim presencial. E eu não quero. Hoje, ter liberdade geográfica, poder entrar, chegar em casa, entrar no avião, viajar, trabalhar, pra mim é tudo. Preço, né? Não tem preço. Eu também tenho essa visão. Então, cada decisão que eu tomo é baseada nisso. E no financeiro é a mesma coisa. Como que o financeiro pode fazer tudo isso acontecer? Porque o financeiro é um meio, o dinheiro o dinheiro é uma ferramenta. E você falou ali também outra frase dela, dizendo assim, né, que existe um ponto em que a empresa chega. E isso eu me identifiquei, tá? Eu vivi isso. O teu faturamento está crescendo, aí a tua agenda está cheia, daí vira uma bola de neve, que você precisa sempre estar investindo para aquilo crescer. Sim. Isso eu vivi. Aí eu tinha que aumentar a equipe, aumentar meus Daí aumenta o financeiro, espaço aumenta a físico, tua meta, até aumenta o isso. custo. Eu tinha que botar mesa nova, computador, isso tudo ia crescendo. Agora precisa uma sala maior. Sim. Daí agora precisa mais cliente. Daí você vai lá e consegue cliente. Agora precisa mais funcionário. E aquilo não tem fim, só que você vai, o teu tempo vai. Sim. E a tua liberdade vai junto. Sim. Jéssica, eu acho que pra gente, o papo é maravilhoso, né? A gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas contigo. Mas pra finalizar, assim, pra quem tá ali com a corda no pescoço, né, Ana? Tá ouvindo as contas assim, tudo embrulhado, não consegue ser daquela coisa. Qual seria o teu, não sei se conselho a palavra, mas uma dica? Para nossas empreendedoras. Obviamente que venha conversar com a Jéssica para fazer um contrato com a Delta Balance, né? Seria o melhor caminho. É uma consultoria básica. Exato. Mas como que a pessoa pode... Porque se o financeiro não tá legal, nada tá legal. Isso. Não adianta a gente falar... Impacta a vida pessoal, Impacta, né? impacta a Você família. sabia que a maior taxa de divórcio não é a traição, é a falta de dinheiro? Eu acredito. A tal da casinha de sapê na rua, É na bonito, chuva, não na fazenda. é, mas na prática não funciona. Não funciona muito, né? Qual seria o teu conselho, Jéssica? O meu conselho seria o mesmo conselho que você dá se a pessoa está com problema em outras áreas. Primeiro, assuma que existe um problema. Entende qual é a realidade. Porque, assim, quando eu quero chegar aqui, eu primeiro preciso saber onde é que eu tô. Não, a minha situação hoje é essa. Eu tenho dívida, então eu sou uma pessoa endividada. Autoconhecimento, né? Vai admitir. Exato, assume o que está Tenho acontecendo, falhas. assume e encara de frente. Não continua jogando o financeiro para debaixo do tapete, que muita gente foge do financeiro. E tá tudo bem ter problema financeiro, muitas pessoas têm. Então só assume que tem um problema, procura ajuda para esse problema, encare de frente que ele vai se resolver. Não existe medo que perdure a partir do momento que você enfrenta ele. Então assim, não gosto do financeiro, tenho medo, não me dá nervoso, me dá angústia, me dá ansiedade. Eu não gosto de mexer com dinheiro, né? Tem gente que tem não dá, né? realmente Pra pavor. respirar praticamente de pago hoje em dia. Tem que saber. Exato. Então, a partir do momento que você dá um passo, você enfrenta esse medo, ele some. Porque você percebe que agora está na sua mão. Porque enquanto você não controla o dinheiro te controla. Excelente. Então, Fechou. essa é a escolha. Fechou com uma boa frase. Fechou. Então e é pela isso. revista, Jéssica, né, Ana? A gente agradece, né? Eu acho que Eu quero te agradecer, Graças a saber o que vocês. você sentiu de estar na revista. Ai, gente, foi muito especial. Eu tava falando ontem, quando a gente tava voltando de viagem, que é muito legal, assim, a gente trabalha com o financeiro e com o digital há bastante tempo já, né? Você mora em Blumenau. Eu sou de Blumenau. Blumenau, olha aí, a gente Blumenau, tá passando na hoje. região. Quando tiver o Oktoberfest lá, a gente já sabe onde você vai. Sim! E é muito legal ver algo materializado. Hoje, num mundo em que tudo é muito superficial, né? E tudo é muito útil, tipo assim, não. Pra que eu vou dar uma revista? Tá lá no digital, não precisa do físico. O físico, ele começa a ter o seu valor. Ele sempre teve o seu valor. Volta, né? Eu sinto muito isso agora. Então, é muito legal ver algo materializado. Sim. É como se você conseguisse tirar do abstrato e tornar real. É igual você, eu sonho em casar, mas no dia que você tá entrando na igreja com vestido de noiva, ali é onde se materializou, sabe? Exatamente. E essa materialização, ela é importante. A gente precisa voltar à época de... Eu sou do analógico, né? Então... Isso é demais, né? O livro pertencimento, físico, você escrever a a representatividade, você exato. sair, se sentir. Então, a revista, pra mim, ela trouxe essa sensação de, cara, é real. É real, entendeu? Esses 10 anos são reais, a metodologia é real,
Então, foi muito isso. Nada pra mais mim. inseguro, Exato. né? exatamente. Ai, querida, obrigada. Obrigada a Adorei você. conhecer você. Logo, logo a Jéssica, quem sabe, né? Quem sabe a sociedade Delta Balance, É, nossa capa. Botar as sócias, a sócia dela, ela deixou trabalhando. Deixa eu depois trabalhar. tá? Jéssica, muito obrigada. Tá? Obrigada a você. Obrigada mais uma vez, Jéssica. Obrigada, Cris. E obrigada a vocês que assistiram até agora. Lembrem-se de seguir @Revista Moda no Instagram. @Delta Balance. É melhor que o Suzy Punk. Ah, é mais fácil. @Delta Balance. E a gente tem os nossos particulares. A Cris é Cris Sabatin Tomasi. E o meu é o Tudo Comunica Você, que é o meu livro, o nome do meu livro. E sigam também aqui no YouTube, curtam essa página, esse canal que tem esse podcast da Revista Moda A. E até a próxima! E a gente detalhe, a gente só mudou o cenário, a gente continua no belíssimo espaço da Raquel, no Traga Flor, que foi o nosso espaço de lançamento. Foi. E a gente Olha está só. fazendo aqui também uma rodada de podcasts. E vamos seguir a Traga Flor, que é... Vamos achar qual que é o Instagram? @Traga Flor. @Traga Flor. É isso, gente. Até a próxima. Fica ligadinho aqui. Ei! Ei!